A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar com o cantor e compositor paraibano, radicado no Rio de Janeiro, Luiz Chiari. Ele está preparando o quarto álbum autoral dividido em 3 EPs. Os 2 primeiros, Casa de Ferreira e Refúgio, estão sendo lançados agora. Uma conversa sobre sua trajetória musical, iniciada oficialmente no Rio, suas origens e a produção musical de Marcos Farias, filho da cantora pernambucana Marinês, que faz uma participação póstuma em uma das faixas. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e vamos diretamente para o Rio de Janeiro. Eu gosto de falar assim, diretamente para o Rio de Janeiro. Nós vamos falar com cantor, compositor, instrumentista paraibano, radicado no Rio de Janeiro, o querido Luiz Chiari. Salve, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Colibri? Tá animadão? Você estava meio assim, né? Porque a gente estava aqui... Nós dois estamos meio assim, assado, né? É o problema do momento, a época. Esse negócio que vai e vem... É gripe, é o Covid e tudo mais. A gente fica assim numa virose, a gente fica numa insegurança tremenda, né? Mas deixa eu te falar, o disco é muito lindo, você está lançando, são vários EPs, e são uma novidade, gente. É uma trilogia de EPs que o Luiz está lançando. Primeiro, Casa de Ferreira, ou não sei se é primeiro ou segundo, Refúgio, são 2 EPs. Depois vai lançar o terceiro EP, depois junta tudo e faz um belo disco. Um álbum, isso aí. Um álbum, um belo disco. Muito legal essa proposta, essa iniciativa. Acho legal, do que eu estava te falando, melhor do que lançar singles e tudo mais. Bom, cada um tem uma estratégia hoje, né, Luiz? A gente fala, você fala, não, mas a minha estratégia é diferente. Então os artistas hoje... Eu até entendo as pessoas Antes de mais nada, bem-vindo, né? Não nem... A gente entra o papo, sabe aqueles caras que não conversa há 200 anos, e aí, como é que você tá e tal? É mais ou menos assim, já começa assim, É um prazer estar aqui de novo, né? Um prazerzaço, adoro as suas entrevistas, é um papo de casa, como se a gente estivesse falando com... A gente nunca se encontrou efetivamente, né? Mas a gente bate papo de amigo. Mas vamos marcar. A Quarup está providenciando esse encontro, tá vendo? A Quarup está fazendo os estúdios lá agora lá na sede, e a gente vai fazer um encontro lá bem legal. Um ao vivaço lá. Será um prazer. Então conta aí, Luiz, conta tudo. Então, sobre os singles, né? Eu entendo que é uma forma... O mercado pede isso, né? A gente tem que se adequar ao mercado. O mercado hoje pede um pouco essa coisa de tipo, você não pode parar de alimentar o teu público. Entendi. Você não pode dar um espaço muito grande. O tempo ficou desse tamaninho para tudo. Você tem que fazer tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. Porque você lança uma coisa, você já tem que lançar uma nova coisa. Então, eu entendo que o single, ele é uma maneira de você alimentar o teu público sem estar dando muitos espaços. Então, por exemplo, tem gente que já tem o álbum inteiro gravado, não é o caso, né? Eu estou gravando EP por EP, mas tem gente que tem um álbum inteiro já gravado, mas por uma questão de movimento em redes sociais, nos seus meios de comunicação com o público, ele vai soltando single a single para ter sempre um novo assunto, enquanto já está fazendo um outro trabalho. Então é uma forma bacana também. Eu fiz isso no segundo álbum, que foi no De Dentro. A gente lançou single a single. Depois veio da pandemia, a gente também lançou single a single, e foi ótimo, porque quando a gente estava terminando o álbum, a pandemia estava terminando. A gente começou no início da pandemia, e quando a gente estava terminando o álbum, estava terminando, não, porque até a pandemia não terminou, está voltando de novo. Pois você vê que a gente até tem que se corrigir diariamente, né? Se atualizar. Então, mas a pandemia acabou, Luiz? Não acabou, mas... eu estava chamando já esse ano aqui, né, o ano da transição, em todos os sentidos, né? Falei, agora, o ano que vem, as coisas normalizam e tal. Agora, pelas novas notícias aí estão surgindo, eu não sei se isso vai acontecer, né? Fico meio apreensivo. Pois é. E a gente volta de novo com interrogação, né? Pelo menos eu fico. Ontem eu estava aqui no Rio, indo
até para fono, que eu falei para você, né? Porque como a gente estava conversando, uma virose atrás da outra, né? Então eu peguei Pois uma é, sequência complicado. de problema. E ontem eu estava indo na fono e eu estava vendo os carros na rua e falei assim, como será agora se de novo, o que mostra aqui no Rio de Janeiro está alarmante, assim, o número de casos de Covid. E aí eu fiquei pensando assim, como será se de novo o Estado, né, o Ministério da Saúde pedir para que a gente de novo fique em casa? Eu acho muito difícil as pessoas voltarem para aquela situação, a não ser que realmente a coisa fique de uma forma como o vírus anda, né? Ele se reprograma, vamos dizer assim, né? A gente não sabe como é que ele vai vir dessa vez agora. Eu espero que não traga novos velhos problemas, Pois né? é. Não, o Porque fato é que agora nós estamos vacinados, pelo menos, né? Que a gente total, pega, se pegar o Covid e tal, é mais leve, né? Não vai, sim, a sim, gente não vai ser entubado, não vai para UTI, em princípio, né? Sabe-se. sim, Com a... mas é isso que eu estou te falando, Pois é, sabe-se lá, né? pois Mas é. assim, traz sempre umas interrogações, né, para nossa cabeça. Mas foi isso, eu comecei o CD no início da pandemia, em maio, eu comecei a produzir o Por Aí, né, que eu lancei ano passado. E quando foi em dezembro do ano passado, a gente lançou o álbum, que teoricamente, né, agora voltando para o assunto, teoricamente era quando estava chegando ao fim a pandemia, né? Então, Pois é. foi durante a pandemia inteira, eu lancei single a single, aí dava um espaços de 2 meses, às vezes espaços de 3 meses, mas estava sempre lançando alguma coisa para manter a máquina alimentada, os fãs ouvindo coisas novas minhas. Então eu entendo como é que o single funciona, ele tem uma funcionalidade, uma proposta bacana, mas eu gosto de construir uma história inteira, entregar inteira, sabe? Não, mas isso eu acho que o artista tem essa, né, o Luiz? Tem o artista tem essa vontade, porque às vezes tem um Uhum, conceito o disco, né? Você pode fragmentar ele como você fez em 3 EPs, né? Mas ele tem um conceito, tem toda uma lógica, tem um sim, arranjo, né? A produção e tal, que no fundo é a mesma, e você vai colocando as canções. É só uma forma, como você falou, uma estratégia. Você já sim. lançou single, agora você está lançando em forma de EP. Agora uma É, pergunta, qual que foi o primeiro? Casa de Ferreira, o Refúgio, qual que é? Porque Casa de Ferreira foi o primeiro. foi a Casa de primeira, Ferreira foi o primeiro. Foi. Casa de Ferreira, né? Na verdade. Casa de Ferreira, que é o nome da minha família, né? Minha família é Pois é, Ferreira. pois é. Então, essa música que é do Túlio Borges, que é um brasiliense, esse álbum, esse álbum que eu estou fazendo agora, eu vim com algumas coisas diferentes dos outros, né? Nos outros, quase todas as músicas são minhas, né? Nos outros, tirando uma ou outra, por exemplo, no álbum Por Aí, a gente lançou uma música do Gonzaguinhas, Nunca Pare de Sonhar, e Tempos Modernos do Lulu Santos, no Por Aí. Mas todos os outros álbuns têm 95% das músicas são minhas, né? Se você Hum. colocar assim. Nesse álbum, não. Nesse álbum eu vim um pouco mais aberto a gravar grandes artistas que eu curto da música nordestina, que eu conheci, e gravar novos artistas que talvez as pessoas não conheçam, e são grandes compositores, tem músicas lindas. Essa música, Casa de Ferreira, é do Túlio Borges, que é um brasiliense, é um compositor maravilhoso, e quem me apresentou ele, inclusive, foi o Marcos Farias, que é o produtor desse álbum, né? Ele, pô, Chiara, tem um cara, quando eu contei para ele a história do que eu estava pensando, ele falou, pô, tem um cara em Brasília que é um cara que eu gosto muito das músicas dele, talvez ele tenha uma música que você curta. Cara, quando a primeira música que ele me mostrou foi Casa de Ferreira, e a música Casa de Ferreira, se você escutar a letra, a minha família falou assim, rapaz, é aqui em casa mesmo. é, ela, diz, ela descreve minha família, entra sem bater, senta sem pedir. Sabe aquela coisa do nordestino? Venha se quiser Hospitali... a sentir o... Hospitalidade nordestina, que é um negócio É, maravilhoso. é. Então, essa música, ela traduziu muito a família Ferreira. Então, eu quase que eu falei para o Túlio, eu falei assim, cara, vamos me apropriar dessa música, porque essa música você fez para mim, velho. Então, fez para minha família. Então, e aí acabou se tornando o nome do álbum, né? Porque tinha tudo a ver. Legal. E quando você for Do álbum lançar o não, do álbum, EP. é que eu ia te pegar já. E quando você for lançar o álbum, vai ter um outro nome quando juntar os 3 EPs? Já tem nome? Rapaz,
Não, eu não, ainda não. É aquilo Te que a gente peguei, estava te falando, né? peguei, te É peguei. aquilo que a gente estava falando. Como a gente vai construindo em partes, a gente não tem o todo resolvido. Eu também gosto, eu tô gostando também de ter essa experiência, sabe, Colibri? Porque eu fico pensando, o EP, de alguma forma, é um álbum, né? Sim, A claro. diferença disso é que a gente está sem perder o fio da meada para poder a gente, no final, contar uma história inteira. Pois Mas é. cada EP que eu estou fazendo, eu tô fechando ele como um álbum em si. E aí eu penso naquele EP inteiro, depois eu penso no outro EP inteiro, depois eu vou pensar no outro EP inteiro, para no fim a gente juntar os três e transformar isso num álbum. Pois é. Mas Então eu se estou for deixando casa de parte a parte. Ferreira, desculpe o pitaco, ô, Luiz. Se for casa de Sim, Ferreira, é muito legal, porque você está falando da sim, tua família. sim, sim. Já Então, pensei nisso. ele pode ser casa de Ferreira, porque ele é inteiro, né? Mas já pensei Ele. também, Diga. já pensei também em Refúgio, porque Refúgio, que é o Refúgio. nome do Tá. novo EP também é de Casa de Ferreira, é um refúgio para mim. A música é um refúgio para todos, então Refúgio também Então ficou é um agora nome. ficou a dúvida. Tá. Não Mas definiu. Você não definiu, não, então. Pronto, pronto. não defini ainda, porque é De isso. repente você acha um terceiro nome aí, vai, Luiz. Você acha um terceiro nome. Exatamente, Compositor exatamente. tem que. Você é criativo, você vai achar outro nome tranquilamente. Ou no final vai ser Casa de Ferreira, mas eu só estou falando assim, ainda não fechei essa Aí você porta em põe Casa de Casa de Ferreira. Ferreira, um refúgio do Luiz Chiari. Pronto. Aí, é uma, junta os dois nomes em um só. Tem que inventar, né? Mas é dureza, hein? Trabalhar nesse período, você já nos relatou aqui na última vez que você esteve com a gente, né? Desse problema que a gente está falando, e agora a gente está falando da pandemia como passado, mas preocupado que pode ser ainda Um acontecer, né? presente. Um presente. É uma loucura, e ao mesmo tempo, né? Esse tempo que as pessoas ficaram paradas, né? Em tese paradas, né? Alguns conseguiram produzir muito, né? É o seu caso, você Uhum, produziu e tal, e muitos outros sim, artistas compuseram, gravaram, participaram de duplas, fizeram uma hiperatividade, um negócio incrível mesmo, né? Eu cito sim, aqui sim. sempre o Chico César, parece que vai entrar no Guinness, ele compôs 100 músicas durante essa pandemia. O cara é maluco, Todo dia praticamente. ele tinha um Instagram, uma música nova que ele tinha Não, o acabado de cara é fazer. maluco, né? Então, mas eu estou falando como um exemplo, né, de Sim, sim, hiperatividade. E tem sim, outros, e nós temos que reconhecer o problema, uma questão, né? Outros com problema de saúde mental não conseguiram produzir. Esse é o sim, fato. sim. E É, ficaram assim, mas vou lançar, pô, mas agora, espero, começo depois, vou gravar. A É, maioria foi eu tive. incentivada a maioria, pelos que eu conversei aqui, eu te falei, né, em mais de 600 entrevistas aqui, né, com o povo todo, a maioria procurou ter uma atividade, né? No começo, muita gente ficou, né, realmente perplexa e paralisada mesmo. Isso é Sim, Depois as pessoas foram se adaptando, falaram, cara, mas eu não posso parar, eu tenho que fazer. Ainda tem a rede social, então o pessoal começou a alimentar a rede social, como você mesmo falou, né? Aí fizeram lives, outros não se deram bem com lives, outros começaram, não, vou gravar, mas chama um cara lá, manda uma gravação para mim, tá? Aquelas coisas remotas, né? Que funcionaram, né? Para muitos funcionaram, para outros não curtiram muito, enfim. Cada um teve uma reação, né? Mas o importante é é, que a maioria conseguiu se recuperar com uma saúde mental da música, né? Através do próprio sim. trabalho, se recuperar mentalmente para seguir nessa toada, senão ia ser um negócio muito. É, Os casos tristes eu nem quero contar, porque são muito. Você tem relatos aí, imagino, né? sim, sim. A turma que Eu ficou tive, eu, paralisada. Diga. eu tive um pouquinho de problema, né, nesse âmbito, na questão do compor. É, como eu estava um pouco angustiado com tudo que a gente estava vivendo, a angústia é uma coisa que me paralisa, ela não me. Então, no sentido do compor, eu realmente não fiz muita coisa, não. Mas no sentido da atividade, do produzir, né, de lançar o que eu já tinha composto, isso realmente foi ótimo para mim, porque lancei um EP inteiro, um álbum inteiro, né, durante a pandemia. Então, isso é bom quando você tem uma, uma produtividade anterior de muitas músicas,
né? E agora você só precisa escoar. Isso realmente foi Legal. bom para mim. Mas nesse trabalho novo agora, por exemplo, já tem músicas compostas recentemente. Nesse que você tá contigo aí, você falou o Refúgio, né? O Uhum. Refúgio tem uma música que eu compus durante o processo do EP, que é Faz Balancer Meu Coração, foi Uhum. composta durante o processo. Já tinha gravado a primeira música, aí eu fiz a segunda música e veio no bolo, né? Então, assim, agora eu voltei a ter mais essa atividade Então, do o compositor. compositor Luiz Chiari deu uma parada nesse período, mas continuou Deu. produzindo os Sim, outros sim, os discos e sim, tal. Mas como compositor, você deu uma parada. Mas é é, natural, né? Eu sim, estou falando, os relatos eu nem gosto de comentar, porque são relatos tristes, dramáticos, né? E os sim, que e também a gente sempre gosta de falar a superação, né? Você sim, fala assim, quem que deu certo? Quem não sei quem deu certo, o outro fez disco, o outro lançou, compôs muito e tal. Aí a gente não gosta de falar quem ficou doente, quem ficou com problemas de saúde mental, quem ficou deprimido. Não, eu não gosto de falar, né? A gente não quer falar, mas isso foi uma realidade e ainda é, né? Uma realidade para sim, alguns. E tá nessa loucura esse ano aqui, né? Que eu chamei de transição, que estamos terminando, porque também o pessoal queria lançar nos espetáculos dos discos, né? Os shows, né? sim. E aí o pessoal queria lançar e não tinha espaço, ou o espaço estava comprometido. Eu mesmo falei, conversei com o pessoal do Sesc, pô, nós estamos ainda dando, né? Ainda preparando coisas que estavam programadas do ano passado, né? Não conseguimos dar conta, né, de tudo, porque não tem espaço. Isso, Não tô falando do Sesc que você conhece, que é sim, uma sim, sim. estrutura bem Isso organizada e tal. aconteceu comigo, né? Isso aconteceu comigo. Amanhã eu estou lançando o álbum Por Aí. Hum. Estou fazendo show de lançamento do álbum Por Aí, Do que eu por aí lancei que a gente falou outra vez. exatamente, que eu lancei ano passado. Porque no início do ano a gente começou a programar, aí abre tudo, fecha tudo. Abre tudo, fecha tudo. Então ficou aquela. E aí, quando realmente abriu, era muita coisa para pouco espaço. Não tinha espaço para todo mundo. Aí a gente disse, então vamos relaxar, vamos segurar um pouquinho, mais para frente a gente solta, e aí agora, amanhã a gente está lançando o álbum Por Aí. E E vai ser aí no numa Rio de casa Janeiro, aí no Rio, que isso, você está no Rio. no Você mora Teatro Sesgran Rio, aqui no Rio de Janeiro. legal. E os espaços aí retomaram depois da pandemia, Luiz, aí no Retomaram, Rio? Você... retomaram. Alguns Na... fecharam, né? Alguns Fecharam. fecharam, não aguentaram o tranco da pandemia, fecharam. Outros estão se reabilitando, né? Ainda caçando, apesar de, como a gente acabou de falar, né? Apesar do movimento ter voltado muito, muito forte, mas são N coisas que fazem uma casa se sustentar, né? Então, Pois é. algumas ainda estão se E eu aprumando tô, ainda, eu tô se apostando com reconsolidando. otimismo para o ano que vem que muitas vão abrir, né? Novas casas vão surgir de Sim, música. sim, Eu que eu sim. espero, Porque né? está Que aconteça. precisando. Porque está Claro. precisando. Não está dando vazão, né? É o que eu estava querendo falar antes. Não está dando vazão. Eu falo do Sesc, que é uma Sim, estrutura já, mas estou falando das outras casas também. O cara falou, não, eu estou sim, querendo marcar ali, aqui em São Paulo, você conhece as casas todas também. Eu estou querendo marcar na casa de Francisco, sei lá, no Natura e tal, não tem espaço, porque está tudo comprometido com a sim. agenda do ano passado, né? Que estava É, represada. Natural isso, é. natural, né? Sim, Agora, eu sim, acho que o ano sim. que vem, na medida do possível, se tudo der certo, a gente vai melhorando. E eu estou apostando que as pessoas têm que, em São Paulo, aqui especialmente, do Rio eu não conheço tão bem, né? E aumentar o número de casas com música brasileira, de qualidade, né? Teve uma época aqui em Sim, São Paulo que você conhece bem o som nordestino também. O que tinha de casa de forró aqui em São Paulo era um negócio absurdo, né? Uma atrás da outra aqui. Teve um momento que era um boom, né? A coisa era assim. é, é. Depois fecharam, ficaram algumas e algumas sobreviveram e tal. Mas eu aposto que na volta da efervescência aqui, Retomada, da retomada, a sim. palavra boa mesmo, retomada. Vamos começar a ouvir o disco, Luiz? Senão a gente vai ficar falando aqui, não, os caras, mas Vamos, o cara não toca música. O cara tá lançando o disco e ficou vamos lá, batendo papo, não toca música. Vamos tocar. Vamos começar vamos com lá. Casa de Ferreira, Vamos. se você me permitir, né? Casa de Ferreira foi o primeiro que você lançou, o primeiro EP, ou foi Foi, Refúgio? Não, foi. foi Casa de Ferreira. Não, a Então, primeira vez Casa foi de Casa de Ferreira, Ferreira. você fala dessas duas canções que a gente vai ouvir agora. Casa de Ferreira e É Só Você Querer. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Você tocou exatamente no ponto que eu falei agora há pouco, né? Que esse álbum eu quis gravar compositores que eu admirava
e, novos compositores, né? Um Uhum. deles é o Túlio Borges, como eu te falei, o brasiliense, que me mostrou essa pérola que tem tudo a ver com a minha família, que me descreveu minha família super bem. Como é que é a Então, família, o nome inteiro, para as pessoas entenderem? Você, Luiz, é, Luiz, Ferreira de Oliveira, é a minha família, Ferreira de Oliveira. Ferreira de Oliveira. Ferreira de Oliveira é a minha família. Então, ela define muito bem os Ferreiras. A gente é mais conhecido como Ferreira lá, né? Os Ferreiras, né? Uhum. Minha família é muito mais conhecida como Ferreira. Então, ele define muito bem minha família. Foi um presente para mim. Eu falei para ele, falei, cara, isso é um presente, essa música é um presente para mim. E o outro é Só Você Querer, que é do grande Nando Cordel, né? É, que é um compositor que me acompanha desde que eu era pequenininho, cresci ouvindo músicas do Nando Cordel, no São João, de lá era recheado de músicas de Nando Cordel, e é um cara que hoje é meu amigo, né? Então, é, foram conquistas que eu fui tendo, que eu vim tendo, né, com minha carreira, de conhecer pessoas como o Nando, e hoje está gravando uma música com ele e pedir essa música direto para ele, né? Nando, Legal, eu bacana. queria gravar uma música sua. E ele ficou super feliz e me cedeu essa música que eu acho Como maravilhosa. chama aquele cara que toca com o Nando há um tempão, tal, que está sempre com ele? Aí o músico, aí, que esqueci agora, que eu Eu não lembro, eu não lembro. enfim, mas da família e tal, ele tem os músicos que acompanham ele há Ah, muito não, tempo, agora, né? agora, o Nando agora está fazendo uma banda praticamente família, né? Todos os filhos tocam com ele, É. então ele, A é, maioria estão ah, fazendo, né? Djavan, é isso que eu, Gilberto é Gil, isso que eu ia Caetano falar, Veloso. é, é, todo mundo está fazendo isso, né? Tá trazendo a E família você para já perto. tem filhos para fazer sua banda também, daqui a pouco, não? Não, meu filho, se Deus quiser, nasce ano que vem. Aí, Olha ano lá, que vem, a que gente vem, começa. vai começar a banda. E você vai começar Vai a sua começar? banda. Vou começar a minha banda. Não, eu estou falando porque teve um dos músicos que teve com a gente que a família toda tocava com o Nando Cordel, né? Eu não lembrei agora, mas enfim, são músicos que têm a ver também, né, da família. E você tem essa Sim, relação sim, com ele, então tá faltando sim. aqui o Nando Cordel, nós vamos trazê-lo aqui, sem dúvida. O ano que vem, Cara, o Nando tem muito. O Nando é um cara que tem muita história, altas cara. histórias, né? Muita Grande história. figura. Muita. E você foi lá e pediu na cara grande lá, você é amigo dele, falou: "Ó, me dá essa música para mim, vou gravar", assim? Foi? Eu já tinha falado com ele uma vez. A gente fez uma parceria no CD no De Dentro, né? A gente fez uma parceria, que eu também é outra conquista, né? Fiz uma parceria também no De Dentro com ele. E aí a gente, nessa parceria do De Dentro, nossos laços de amizade é, se fortaleceram. E aí ele falou para mim, falou assim, pô, Luiz, um dia que você quiser gravar uma música minha, Chiari, pode pedir vai ser um prazer para mim. Aí quando chegou nesse álbum, eu falei assim, Nando, sabe aquilo que Lembra? você falou lá? Chegou a hora. Eu queria gravar, é só você Os querer, que eu caras acho precisam linda tomar essa cuidado música. com o que eles falam, né? Porque aí depois a gente cobra. Comigo é a mesma coisa. Ela sabe aquela entrevista que você ficou de me dar? Ó, não esquece, então, pronto. Agora não É isso. esquece que agora eu estou precisando dela. Mas legal. Então, você quer falar um pouquinho do tema dessas duas, o que você da hospitalidade nordestina, que remete à É, sua o- cidade, Campina Grande. Aliás, eu vou te falar exatamente. uma coisa, eu tenho um carinho muito grande por Campina Grande, porque quando fui lá fazer um trabalho, um documentário sobre, era até sobre agronomia, né? Uma coisa complexa, Ai, que legal. chamava, como chama? Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Nordeste, PDCT, que era do Olha, CNPq. Então, os engenheiros agrônomos da Universidade aí de Campina Grande me atenderam e eu fiquei circulando por aí, né? E à noite, claro, o som de Campina Grande, a gente se encontrava com os sim. músicos. Fui super A bem noite recebido. boêmia de Campina, Boêmia. né? Aí eu fui super bem recebido. Falei, poxa, que legal, pessoal, gente É, finíssima, né? Que a gente se encontrou. Então, o Casa de Ferreira tem isso. O Casa de Ferreira é porque parece que quando eu falo a família Ferreira, que é assim, mas isso é uma característica do Nordeste, né? É, alguns mais, outros um pouco menos, mas no geral todos são muito hospitaleiros, muito receptivos, né? Quando eu levo amigos meus aqui do Rio de Janeiro lá para casa, eles ficam encantados assim com a receptividade, com a forma que as pessoas tratam, né, que todo mundo recebe. Vou com a minha mulher, a primeira vez que foi lá, ela ficou.
ela ficou até assustada, falou assim, gente, mas eu saí um dia para visitar meus tios, né? Você sai lá de casa visitando os tios, porque lá é um sítio. Então, toda casa que a gente chegava já tinha uma mesa posta com café, com tudo, com bolo, com pamonha. A minha mulher falou assim, amor, se a gente for mais em 2 casas, eu não aguento mais, porque toda casa que ela chegava tinha muita comida, muita fartura e tem isso, né? Pô, você não quer um pedacinho? Você não quer? Então tem essa É coisa uma de forma tipo, carinhosa de receber, isso é muito lindo, né? É uma uma coisa que tem muito o povo nordestino, Campina Grande, já te falei especificamente que eu tive essa experiência, e sim, o brasileiro em geral, né? Não estou brasileiro em falando todo geral, o brasileiro em geral. todo, podemos classificar assim, né? Que é essa coisa de receber a Sim. pessoa como fosse de casa mesmo. As pessoas até ficam meio, né? Ficam Cada meio um com assim, as suas peculiaridades, né? Cada lugar com receber, suas você coisas fica à peculiares. vontade, deixar a pessoa à vontade, né? É, é, É uma coisa linda do povo brasileiro, entre é, outros, né? Muito legal Então, mesmo. quando eu ouvi essa música, eu me identifiquei na hora. Então, ela tem todas essas características que eu me sinto em casa para cantar, que também tem muito isso, né? Eu tenho que me sentir em casa para cantar a música. Eu tenho que sentir que a música é minha para poder cantá-la, né? É, e É Só Você Querer é uma canção que eu já conheço há muito tempo e ela faz parte da, de muitas histórias minhas. Então, eu tenho uma coisa afetiva com ela, né? Uma uma ligação afetiva com essa música. E eu já tinha falado para o Nando, que era uma música dele que eu curtia muito, que um dia talvez eu gravasse, e aí nesse CD chegou a hora de gravar, porque ela se encaixava perfeitamente. Então vamos ouvir? Casa de Vamos Ferreira, na ouvir. sequência, É Só Você Querer. Roda! Casa de Ferreira, sons de acordeon, entra sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de café que trago em mim, lembrança de Santa Luzia, que luz por mim desde a Bahia. Passei pra dentro, vem tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho. O meu avô também puxava um folezinho, o mesmo de Luiz e Dominguinhos. Casa de Ferreira, sons de acordeon, entra sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de café que trago em mim, lembrança de Santa Luzia, que luz por mim desde a Bahia. Passei pra dentro, vem tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho. O meu avô também puxava um folezinho, o mesmo de Luiz e Dominguinhos. Yeah, 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 yeah. Casa de Ferreira, sons de acordeon, entra sem bater, senta sem pedir, venha se quiser sentir o cheiro de café que trago em mim, lembrança de Santa Luzia, que luz por mim desde a Bahia. Passei pra dentro, vem tomar um cafezinho, eu vim tocando essa sanfona no caminho. O meu avô também puxava um folezinho, o mesmo de Luiz e Dominguinhos, de seu Luiz e Dominguinhos, de Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho, de seu Luiz e Dominguinhos, de Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho, de seu Luiz e Dominguinhos, de Sivuca, Zé Calixto e Oswaldinho.
meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você tem o perfume da manhã e eu fico doidinho pra cheirar. A sua boca é uma romã e eu fico doidinho pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você tem o perfume da manhã e eu fico doidinho pra cheirar. A tua boca é uma romã e eu fico doidinho pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. Você tem o perfume da manhã e eu fico doidinho pra cheirar. A tua boca é uma romã e eu fico doidinho pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu coração me diz igual a tu, não tem ninguém. O meu amor é seu. Estamos de volta com o Luiz Chiari, diretamente do Rio de Janeiro. Ele tá morando no Rio de Janeiro, mas ele é de Campina Grande. Quanto tempo você está no Rio de Janeiro, Luiz Chiari? Diga lá. Esse ano faz 20 anos que eu tô aqui. 20? É, 20 anos. Você foi um garoto, você chegou garoto aí, né? cheguei aqui com 19 anos, cara. Então, cheguei nessa cidade aqui, um garoto, descobrindo um monte de coisa aqui no Rio de Janeiro, tomando pancada de todos os lados, porque é cidade grande, né? Um garoto lá do interior, né? Então, cheguei tomando pancada no Rio de Janeiro, cheguei entendendo muitas coisas, tive que entender muitas coisas muito rápido. Rápido, tem que outra entender questão, rápido. né? Tem que entender rápido. Sofri um pouco com as diferenças sociais e características, né, de um povo. Imagina, né? Quando eu saí lá do sítio do meu pai para estudar em Campina Grande, já foi uma diferença para mim Então, imensa. porque você não é exatamente Campina Grande, você é um sítio próximo de Campina Grande, é isso, né? É um sítio não é tão longe, é um sítio a 7 quilômetros de Campina Grande, Sim. do lado. Mas é difícil Região falar isso, rural mas ali, não é urbano, você não é. Entendi. exatamente. Só que há um tempo atrás, eu falo isso com a minha mulher, às vezes a gente conversa sobre algumas coisas, eu falo sempre para ela, eu falo assim, amor, é difícil explicar para você, porque
Se eu falar de 1980 e início dos anos 90 para você, isso foi ontem, isso aqui, você já estava acostumado com uma estrutura social. Em Sim. 1980, 90 lá para a gente estava a 20 anos de diferença do Rio de Janeiro, sabe? É, eu vim, a gente veio ter energia com energia elétrica lá, né? Luz elétrica lá em 86. Então, assim, Olha, então é uma diferença muito grande. Então, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, as coisas já tinham mudado bastante, mas ainda havia um gap imenso de diferença, então sabe? foi um impacto para você, um garoto de Foi, 19 anos chegando no Rio de Janeiro, vindo de uma região rural de Campina Grande, chegando para uma cidade sim, grande e, né, com seus sim. problemas, seus defeitos e as suas alegrias também, né? Quem é É, que te é, deu a mão, Luiz, quando você chegou aí? Porque eu sempre falo, esse então, negócio de dar a mão é quem ajudou mesmo no começo da carreira, quem deu força, estimulou, e isso é uma coisa importante que a gente não esquece, né? É, rapaz, é curioso, sabe, Colibri? Porque eu percorri muitos lugares aqui no Rio de Janeiro e muitas pessoas. E todas foram aquilo que você estava falando, né? Da receptividade do brasileiro, não é só Em do geral, é. nordestino, né? E eu nunca Eu falo fui em geral porque mal. tem uns que não Em são geral, muito em geral. receptivos. Temos que É falar a verdade. verdade, né? É verdade. Enfim. Não, sofri preconceito aqui no Rio de Janeiro, sofri muito preconceito também, por ser nordestino. É, pessoas que tinham que me engolir porque o amigo dele era amigão meu então tinha que, sabe, tinha que fingir que... Então eu sofri preconceito Tem aqui no uma Rio de Janeiro. expressão no Rio de Janeiro bem preconceituosa que é tudo Paraíba, né? Que eles falam. É, Porque que aqui mudou, em né? São Paulo é baiano. Eles pegam todos os É. nordestinos do norte e do nordeste e tal, que falam, são os baianos, né? Que é preconceituoso e é Não, pejorativo. há No Rio é muito. tudo Paraíba, né? Todo mundo que é do norte, Paraíba. Eu sei, no Rio de Janeiro tem essa diferença. E curioso que é Não, Paraíba, né? e eu sou paraibano, né? Então o que acontece? É, e o mais interessante era isso, que só me colocava o Paraíba quando havia erro. Ou seja, é tão Hum. pejorativo que só é associado se houver erro, se houver uma gafe, se houver alguma coisa. Você der uma mancada, fala esse Paraíba aí, então, olha só. Exatamente, exatamente. Olha, Então, terrível. até isso mudou, né? Eu acho que a sociedade mudou muito nos últimos anos. Isso acabou sendo inaceitável e a sociedade abraçou isso porque realmente não é uma coisa legal, né? A gente, uma sociedade em 2022 já, a gente tem que mudar alguns conceitos, algumas visões sobre muitas coisas, né? Então, Já não é sem tempo, né? Até esse é, preconceito em São Paulo é uma coisa inaceitável, né? é, Quando eu é, ouço gente falando assim, eu falei, isso aí não se pode aceitar mais. é, No Rio, aqui em São Paulo, isso é absurdo, é, né? é. Em E São Paulo é eu acho, mais injusto ainda, muito mais injusto, porque aqui é uma cidade nordestina. Só não sim. entende quem não quer ver, né? É uma cidade construída pelos nordestinos e é uma cidade que tem uma população nordestina maior que muitas capitais do Nordeste mesmo. Então, Sim, sabe? Além disso tudo, além de ser preconceituoso, pejorativo, é injusto também, né? Com a sim, população. sim. E você sabe que isso que você me fala é tão pertinente que eu acho que a cultura nordestina, se tiver que se aproximar mais assim, Rio e São Paulo, botado as duas cidades, eu acho que a cultura nordestina se assemelhou mais na questão do consumismo, das coisas mais que estão fora da cultura nordestina do dia a dia, né? Se aproxima mais de São Paulo do que do Rio de Janeiro. A De forma como as certa forma. pessoas olham as coisas. É uma maneira mais. E nessa eleição também você percebeu também, né? O preconceito com o nordestino, um negócio Sim, sim, sim. lamentável, né? Quer dizer que ele Lamentável. é um negócio, acho que foi É, sem é, palavras mesmo, um negócio triste mesmo. é, Mas você estava falando, eu queria saber quem é que te deu uma mão, quem que te ajudou, e que fala assim, olha, Luiz, é por aqui, porque você, é, 19 anos é um impacto, né? Muito é. grande, né? Colibri, eu acho que teve muita gente que olhou para mim e viu aquele menino com uma pureza, com uma certa pureza e inocência nordestina, né, do lado do interior, né?
e me acolheu assim de maneira muito bacana. Então, foi isso que eu estava te falando, não foi uma pessoa apenas, foram várias pessoas que foram me acolhendo e falando assim, olha, é legal essa maneira, mas vem para cá, olha para esse outro lado aqui, olha. Então tiveram muitas pessoas que me deram a mão nesse sentido, que me acolheram com carinho, que me deram algumas luzes Sim. para eu olhar para lugares certos, né? Mas no sentido da composição, muito foi pelos compositores que eu conheci aqui, porque eu cheguei aqui e não era compositor, né? Eu me tornei compositor já aqui. E, Você se e tornou muito profissional musicalmente no Rio de Janeiro? É isso também? Ou não? não, Você já era? musicalmente, não, musicalmente já era profissional, já tocava já, mas assim, e já cantava. Tocava Mas na noite lá de Campina Grande, por aí? Não. era, não exatamente na noite, mas eu já tocava em alguns eventos Ah, em é Campina Grande, né? Então, eu já tinha um nível mais profissional quando eu cheguei no Rio de Janeiro, nesse sentido musical, mas eu não era compositor. Já E tinha aí cheguei disco, no, tudo? Não, ainda não. Não, 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 Não tinha, não. não tinha. Isso, disco para mim, inclusive, é muito recente, cara. O meu primeiro Depois, disco né? foi lançado agora em 2016, né? Uhum. Então, não faz tanto tempo. A minha primeira experiência realmente profissional, como em cima de um palco profissionalmente, olha isso, já foi no lançamento do DVD da Gadu, da Maria Gadu, quando eu Uhum. subi no palco a primeira vez para gravar, realmente, verdadeiramente para gravar, foi em cima do palco em 2010 ou 2011, agora eu estou esquecido agora se foi 2000, acho que foi 2011. 2011, Uhum. quando eu subi no palco para gravar com a Gadu, ou seja, olha a responsabilidade. Estava gravando ali, apesar da Gadu ser amiga e a gente está como se fosse uma história entre amigos, né? Mas a responsabilidade de um DVD da artista mais falada no Brasil naquele momento, Sim, e subir no palco para gravar com ela um DVD, foi minha primeira gravação profissional, foi aquela. entendi. Então, a responsabilidade não foi pouca, não. Mas então, aí vieram essas pessoas que foram me dando, a galera que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, que foi me dando a mão, o Caio Só, é, se eu tivesse que colocar num dos lugares assim que foram de uma pessoa que foi muito importante me acender luzes, o Caio Só, que é dramaturgo, escritor, meu parceiro também em várias canções minhas, ele foi um cara que me acendeu luzes e me deu muito a mão, assim, sabe? Porque quando eu conheci ele, ele tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro e a gente se encontrou na Barra da Tijuca, na praia. A gente estava no quiosque na praia. Tinha acabado de sair de alguma peça, alguma coisa, não lembro exatamente o que era, mas a gente estava ali na praia e tinha um violão e a gente estava tocando violão, não sei o que lá, conversando. Áureo, que também é um outro cara também dessas pessoas que você falou, né, que me ajudaram no processo. Áureo, o Fred, e aí o Caio chegou. Esse é o Caio, paulista, não sei o que lá. E aí, beleza, a gente estava tocando a música, eu estava mostrando as minhas composições. Isso era 2004. Eu tinha acabado de começar a minha trilha como compositor, então eu estava, sabe, aquela coisa experimental, ainda descobrindo coisas. E aí o Caio chegou, começou a me ouvir. Ele falou assim: essas músicas são suas? Eu falei assim: essas músicas são minhas. Ele falou assim: você quer fazer um musical comigo? Uau. Aí eu olhei e falei assim: que isso, cara? Um musical, na hora, na minha cabeça, me veio o seguinte, né? Eu falei: ou esse cara é muito ruim, ou esse cara é muito louco, né? Porque vai olhar para mim e me chamar para fazer um musical, meu irmão. Aí ele falou assim: Chiari, vai assistir uma. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, que eu tô no Festival de Teatro aqui do Rio de Janeiro, concorrendo ao prêmio. Vai assistir, vai ser tal dia, dá um pulinho lá. Aí eu peguei e falei: bom, beleza, eu vou. Aí quando eu cheguei lá, tava Por Trás do Céu, ele tava concorrendo com a peça Por Trás do Céu. E, cara, quando eu assisti Por Trás do Céu, cara, meu queixo caiu, assim, eu caí da cadeira, velho, com a beleza da peça, com a riqueza da peça. Era numa linguagem nordestina, né? O Caio tem é aquilo que você estava falando, né? São Paulo tá cheio de nordestino, e isso estava nele. Ele tem uma linguagem nordestina, tanto que os dois filmes dele, Ele é tanto da Por onde Trás do é Céu, o Carlos? o Caio é de São Paulo. Caio, aqui de São Paulo. Entendi. Caio só é de São Paulo, é de São Paulo. E aí
a linguagem dele muito nordestina, muito lúdica, cheio de coisas que eu me reconhecia na linguagem dele, né? Então, meu queixo caiu, velho. E aí eu falei, cara, eu saí de lá, sério, eu saí chocado. Eu falei assim, o que que esse cara viu em mim que eu não estou vendo, né? Então, pô, para me O que é chamar para bom, fazer né? Que ele viu alguma coisa em é, você que você não estava vendo. Ótimo. para fazer um musical com ele. E aí, por isso que eu te falo que ele foi uma dessas pessoas, sabe, que me deu a mão assim, porque foi ali que eu percebi que eu tinha que olhar um pouco mais para mim, que eu tinha que trabalhar mais esse meu lado, que tinha alguém que via o que eu não estava vendo em mim. E ali eu comecei a entrar mais pesado na composição. Aí ele me chamou para fazer o musical Quando Foi Chuva, que inclusive Quando Foi Chuva se tornou a música que abriu portas para mim, né? A música que eu fiz para o musical dele foi a música que eu gravei com a Gadu no palco, né, em 2011, como eu te falei, e foi a música que começou com Linda Rosa, e Linda Rosa já tinha entrado em novela, já tinha feito um barulho, mas ninguém ligava o nome ao autor, né? Aqui no Brasil tem isso, né? Ninguém liga o nome a quem É, faz, liga o nome a quem canta, a gente né? precisa dar crédito. Isso é um negócio que eu É, batalho aqui sempre. e aí no DVD da Gadu, ali realmente cantando Quando Foi Chuva com ela, as pessoas começaram a linkar o nome Luiz Chiara e a Linda Rosa. Então as coisas, a máquina começou a girar realmente ali, sabe? E, Então e aquele lá, como a Gadu chamava, foi os outra. varandistas? E os varandistas? São todos esses, são São todos toda a esses. O turma, os Caio, varandistas. aí ainda não éramos os varandistas. Ali, para você ter ideia, a varanda nasceu os varandistas nasceu na varanda do Caio Só. Então ali, isso que eu estou te falando, foi o dia que a gente encontrou e começou a nascer a varanda, foi esse dia. Porque aí o Caio começou a conhecer aqueles caras, começou a conhecer o Áureo, o Fred, o Gugu, o Leandro Léo, e aí o Gugu Peixoto, né, Áureo Gandu, Leandro Léo, e aí as coisas começaram a surgir até que em 2008, não sei se final de 2007, início de 2008, a gente conheceu a Gadu, e que também foi lá na varanda e conheceu a varanda e se apaixonou pela varanda, que era um lugar completamente descomprometido de qualquer tipo de coisa. A gente só chegava lá, bebia, conversava e compunha, quando compunha. Então, era muito mais um encontro de artistas, né, do que qualquer outra coisa. E o Caio Era sempre no Recreio dos Bandeirantes, né? Recreio dos Eu estou Bandeirantes, falando Recreio que dos o meu Bandeirantes. filho morou lá no Recreio dos Bandeirantes e tinha uma varanda grande. O apartamento dele não era grande coisa, não era grande, mas a varanda era Mas grande. a varanda era Tem muita enorme. varanda, né, que tinha lá. Muitos prédios, né? Eu estou Exatamente. enganado ou não? Sim, É, sim, muitos sim, é prédios, isso tem mesmo. muitas Os, varandas. os, os prédios de lá não podem, por uma questão, por uma ordem pública, né, de harmonização, não podem passar de 4 andares. Então, todos os prédios no Recreio têm 4 andares. E esses 4 andares as pessoas aproveitam da melhor maneira possível. E uma das coisas uma das características mais fortes do Recreio são as varandas. Você chega no Recreio, Verdade. você só vê prédio com varanda. Não tem como Fazer não um ter. E as varandas churrasquinho, são vocês enormes. faziam um som. A gente fazia um churrasquinho. Exatamente. Exatamente. A gente se encontrava na varanda do Caio. O Caio sempre promoveu muito encontro, sempre, sempre. É, sempre queria estar com os novos artistas, saber o que estava acontecendo. Ele tem isso nele, né, de querer estar junto com as pessoas. E aí começou a promover esses encontros, e esses encontros foram aumentando, e outras pessoas traziam outras pessoas. Aí daqui a pouco estava a Paloma Duarte lá com a gente também, que se tornou uma grande amiga, que levou a gente para fazer a varanda também na casa dela. Então as coisas, os braços foram se abrindo. É por isso que eu te falo, Então, não dá era para o te pessoal falar da música, do teatro, iam juntando todo. exatamente, exatamente. Bacana. Aí Um ambiente o Emílio, artístico que juntava todo mundo. Bacana. o Emílio Dantas também veio nessa, também ator também. E aí foi muita coisa foi acontecendo. É por isso que eu te falo, não foi só uma mão, uma pessoa. Foram vários encontros que Mas aí foram esse grupo, representado, digamos, aí pelo Carlos Só, né? Pelo Caio Só, né? sim. Representa essa turma toda que te ajudou, que te deu uma mão aí no começo do trabalho. Exatamente, porque Legal. eu não seria compositor, por exemplo, se eu não tivesse encontrado eles. Acho, né? A gente nunca sabe. É, mas o Mas, incentivo é fundamental, né? Isso em sim, toda a sim, profissão, né? Você está com um amigo, o cara fala, por que você não vai lá fazendo não sei o quê? Essa indicação já é uma mão que a pessoa dá para gente que você não vai esquecer nunca, né? Por gratidão. exatamente. Aí, quando, Hoje tem o gratidão, a palavra usam muito a gratidão, mas aí no caso é bem colocado mesmo.
Você, por gratidão, as pessoas que te encaminham. Às vezes você tá meio perdido, mas bom, mas você tem a cara daquele cara lá, porque você não se encontra com o cara ali, faz o som, não é? Ou vai tocar, ou vai se encontrar, né? As minhas indicações também como trabalho foram muito por aí também, né? De poder desenvolver, um indicando o outro. E se eu pudesse, eu também indiquei vários músicos, um para o outro. E vamos colocar, olha, porque você não... Ó, o som que você faz tem a ver com o que o cara faz ali. Conversa, passa o telefone, faz as pontes, né? É importante. Exatamente. E você está num lugar como esse, né? Que eu tocava minhas músicas e pessoas iam chegando e a gente ia tocando minha música, e as pessoas, poxa, essa música é linda, não sei. Aí você começa a ver que a tua música está fazendo diferença na vida do outro, que você está indo por um caminho certo, sabe? Aquilo que você está fazendo. Então, é isso que você falou. Pessoas que vão chegando por causa daquela pessoa que indica outra, que traz outra, que teu som vai sendo conhecido por outras pessoas e as portas vão se abrindo, né? Você vai chegando aonde você precisa chegar. Legal. Antes de ouvir mais duas do Casa de Ferreira, você não quer dar uma palhinha do Quando Fui Chuva, ou daquelas que... Já que a gente está lembrando dos varandistas aí, a turma toda, não precisa tocar inteira, não, porque você está se recuperando. Não vou abusar de você, mas faz aí qual a primeira que você quiser, ou qual que você quiser, não sei. Ou Linda Rosa, sei lá. Você que sabe. Eu vou fazer Quando Fui Chuva mesmo, que foi o que eu te falei, né? Que abriu as portas para mim como compositor. As portas se abriram. Quando já não tinha espaço, pequena fui, onde a vida me cabia apertada. Em um canto qualquer acomodei minha dança, os meus traços de chuva. E o que é estar em paz pra ser minha e assim ser tua. Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Nada do que eu fui me veste agora, sou toda gota que escorre livre pelo rosto e só sossega quando encontra tua boca. E mesmo que em ti me perca, nunca mais serei aquela que se fez secar, vendo a vida passar pela janela. Quando já não procurava mais, pude enfim nos olhos teus vestidos d'água me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. E assim no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Se deixar viver, viver, viver. Se deixar viver, viver, viver. De se deixar viver. Lindo. Eu ia fazer a parte da Maria Gadu, mas eu fiquei inibido aqui. De repente ela ouve e fala, pô, mas esse colibri... Essa tá me devendo também, viu?
Olha, você está juntando aí que o Nando Cordel, a Maria Gadu, já encontrei com ela. Eu vou. Tá bom, Maria Gadu. Tá. Não sei nem se ela está no Rio onde ela está, porque agora ela está meio misteriosa, né? E disse que ia Não, parar de trabalhar. Eu falei, mas como e tal? Enfim, não sei. Ela está no Rio ou não, está aqui em São Paulo? Não sei. tá no Rio, tá aqui no Tá aí Rio. no Rio. Então, aí você encontra com ela, você fala que você teve comigo, que eu ia fazer o dueto com você. Falo sim. Falo sim. Eu falo assim, olha, ele tentou, aí desistiu no caminho. Ela vai querer ouvir a entrevista e tal. Gente, vamos ouvir então mais duas faixas. Obrigado, né, pela canja. Eu sei que você está se recuperando aí. Tem na hora do agudo aqui. Eu falei, ixi, o cara vai ter que dar o agudo ali. Fiquei Não, mas deu preocupado com certo. você. Fiquei preocupado com você. De repente o agudo, né? Enfim. Aliás, eu imagino também que é uma coisa para o cantor, compositor, evidente, mas o cantor, né, o que está no palco, né, mesmo cantando as próprias canções, a preocupação com a voz, né, Luiz, e com a saúde, né? E eu já vi, Sim, sim. deve ser uma coisa assim muito preocupante mesmo. Você tem que se cuidar. Quando tem um cara que fala, não, eu vou ter que ficar aqui mais reservado, você fala, não, mas isso é frescura, não, é importante. Você chegar lá Meu no amigo, palco, né? Conta aí, causos que já aconteceram com você aí. rapaz, olha só, saúde vocal pra gente é tão importante, cara, que, por exemplo, eu sou viciado em café. Eu sou viciado em café. Não pode tomar Imagina, eu muito, sou. né? Na verdade. Não, não, eu tô tendo que parar com o café, porque o café me dá refluxo. E o É, refluxo acaba com as cordas vocais. Então, olha, abrir mão de café para mim, cara, é uma coisa muito séria. E eu tô tendo que abrir mão do café. Então, assim, a saúde para gente, para quem canta, saúde vocal, bicho, você só existe se você tiver ela. Se você não tiver, pois você não é. tem como o que fazer. Então, é uma coisa Preocupação muito grande, seríssima. né? É uma coisa A gente que seríssima. usa aqui para entrevista não tem tanta precisão, né? Nos graves, agudos e médios, né? Também fica preocupado. Imagine vocês que têm que se apresentar, abrir o bocão lá no, no É, palco. é. É uma coisa, né? Muito louca, né? Tem que estar sempre aguardando, né? E se preparando. Né? Sim, Tem que sim. preparar. Hoje tem mais preparação vocal, né? Você conhece o negócio do teatro também, o pessoal do teatro tem Exatamente. mais essa preparação, né? E muitos cantores que às vezes chegam sem aquecimento, o cara vai lá e Que é acho um que erro, né, cara? Que é um erro, inclusive. Eu acho, inclusive, que você falou agora, os atores e atrizes são mais isso, preocupados com isso do que os cantores. Os cantores não são tão preocupados. Eu acho isso um erro, porque a saúde vocal nem sempre você vai ter seus 20, 30 anos, né? A pois idade vai é, chegando, e se você não cuida agora, te cobra lá na frente. Então, vem a conta na frente, como a vem a gente diz. conta, vem a conta. Então, é necessário sim se cuidar desde cedo para ter uma longevidade vocal boa, É loucura, né? Mas enfim. né? Vamos ouvir mais duas, então. Essa eu só fiz comentário aqui porque fiquei preocupado na hora do agudo seu lá. Por isso que É, na hora do agudo, falei, o cara vai segurar o agudo ali. Ixi, não, mas segurou, foi não, mas bem, deu foi certo, deu ótimo. certo. Deu tudo certo. Vamos ouvir mais duas agora do disco. Mas antes de ouvir mais duas, eu queria que você falasse da preparação, da produção, né? Do Marcos Farias, que é o teu parceiro aí. O cara é muito importante nesse disco para você, né? Eu queria que você falasse dele um pouco. Rapaz, o Marcos Farias, bicho, foi um achado para mim nesse disco, porque ele é um grande produtor, é um cara que já andou por muitos lugares da música mundial, o cara já produziu bandas nos Estados Unidos, o cara já produziu a galera do Nordeste, já produziu a galera. Então, assim, o cara tem uma experiência muito grande. Eu precisava de alguém realmente com cacife, com experiência nisso, porque, assim, eu falei isso para ele, eu falei assim, Marcão, eu tô, eu sou do Nordeste, sou paraibano, mas eu não estou no Nordeste. Quando eu me tornei compositor no Rio de Janeiro, eu vivi a Pois é. experiência de gravar no Rio de Janeiro. Os meus álbuns, uma música ou outra, anda por esse lugar da música nordestina, mas uma coisa ou outra é um baião, um shot, mas é diferente você compor um trabalho Claro. inteiro dentro desse universo, né? E ele é o cara que está me dando é, é, estrutura para entender esse lugar que a gente está chegando, para conversar, para não deixar minhas músicas conversar com a coisa, porque
por mais que eu esteja fazendo uma música regional, vamos dizer assim, né? Eu sou um compositor que as pessoas me conhecem muito mais como compositor de MPB. Então, você não pode, como se a música regional não fosse MPB, né? Mas é Sim. óbvio que ela é. Você está Mas fazendo só uma distinção que é uma convenção que a gente chama, né? Mas exatamente, só uma convenção. exatamente. E aí é, ele está sabendo dar esse equilíbrio para não ficar tão regional, e não perder o que eu já venho construindo para quem me ouve, né? E também para quem começar a me ouvir agora, falar assim, isso é um CD de- regional, mas, pô, mas eu não me reconheço quem gosta de música regional, né? E não me conhece. Pô, mas esse cara tá dizendo que isso é regional, mas isso não é regional. Então a gente está fazendo um equilíbrio muito bem feito nessa... E ele está sendo um cara muito importante para mim Porque é nisso, um cara... importante, é a sua origem de Campina Grande, da Sim, região ali onde você morava, e a sua vivência e convivência no Rio de Janeiro. Você é esses dois, exatamente. né? Você é os dois Sim, caras. Você é o cara do Rio e o cara de Campina Grande, né? eu Enfim. sou um cara da cidade olhando para o interior e um cara do interior que veio para a Literal... cidade. Então, Perfeito. então Exatamente. Muito bem. esse lugar que o Marcos está sendo muito importante para mim. Um cara com experiência e ele tem uma voz meio Dominguinho, sabe aquela voz grave, assim, cantada, uma coisa bonita. Eu falei para ele, eu falei assim, pô, Marcos, eu falo contigo às vezes parece que eu estou falando com o Dominguinhos, porque assim, o timbre é igual do Dominguinhos, né? E ele é filho da Marinês também, que foi uma outra surpresa para mim maravilhosa, né? A rainha do chachado, né? É a rainha do Marinês, Chachado. que é super elogiada e venerada pelo nordestino em geral, né? Eu ia falar pelo Sim, para quem paraibano, mas ela, quem estuda a música do Nordeste tem que passar por Marinês, não fundamental. pode não passar por ela. Claro. E aí ele me trouxe toda essa bagagem dele, cara, a experiência dele, o carinho dele, ele me trata com muito carinho, eu acho isso muito bacana da parte dele. Ele quase me tomou como filho, sabe? Tipo, então a Legal. gente criou um laço de amizade muito grande. Ele é um cara de super bom gosto em tudo, cara, tudo que ele pensa e traz. Dificilmente uma ideia que ele me traga para a gente colocar no trabalho, eu não gosto, né? É muito difícil, assim. Ele já traz a coisa, parece, já vem com uma ideia bacana. Uma coisa também que ele faz muito é me respeitar nas minhas criações, né? Então, quando eu crio alguma coisa e trago para ele, que eu acho isso uma das coisas mais importantes de um produtor, né? É não Uhum. atrapalhar aquilo que o artista faz, né? É E verdade. ele, Parece e ele uma tem. coisa. A gente fala quando produção, eu entrevistei alguns produtores, não só não atrapalhar, como fazer a moldura necessária para Uhum, valorizar o uhum, quadro, como dizem, né? uhum. Valorizar o quadro. A pintura é o artista que faz, o cantor, o compositor. Agora, você faz uma moldura exata, de bom gosto, você valoriza o quadro. Não Perfeito, perfeito. atrapalha o quadro, você vai fazer um negócio. É. Tem Não nada bota a ver nada na com o frente da cara. pintura. Né, não tem nada a ver com o cara. Aí não tem às vezes tem uns produtores que, alguns, né? Eu tô pela minha experiência aqui, alguns forçam um pouco a barra, imprimem muito a personalidade deles no cantor. Aí o Sim, cantor não é na essência. O real produtor, o arranjador também, junto aí, no caso, é o cara que faz a moldura exata e valoriza a obra, né? Respeita perfeito, a obra, né? perfeito, Isso é perfeito. fundamental. E o Marcos é muito isso, cara. Então ele está sendo um grande parceiro nessa criação, me dando muitas luzes para que eu Então enxergue. ele fez os arranjos, ele fez a produção musical, mixagem e Ele também tocou. tocou pra caramba, porque toca acordeon, toca É, tudo, né? é, acordeon, piano, o que mais que ele tocou acordeon, piano, sim, sintetizadores mesmo, tá no mesmo lugar, né? Mas ele tocou muito, ele tá botando muito a mão como músico Aqui, ó, também tem nesse Electric trabalho. Bass, ele tocou também, zabumba, pandeiro, Exatamente. acordeon e piano, tudo isso. É, é. O cara é um baita de um musicista, cara, um multi-instrumentista, né? É Então legal tá ter sendo uma esse surpresa. talento também que valoriza e te ajuda a construir a sua Sim, música, né? Bem, sim, muito legal. sim. Então fala um E aí pouquinho quando dessa vem do com o jeito tem carinho a dele, Marinês, como é que foi que surgiu na gravação essa música do Petrúcio Amorim, né, para ficar com você? E a é, Marinês dessa história aí, depois Paixão, fale dessas duas pra gente ouvir. então, a Marinês, cara, a gente conversando muito sobre a história, né? O maestro me contando. O maestro é o contador de caos, sabe? Legal. Quando eu sento para conversar com ele,
a gente fica horas conversando. Eu adoro conversar com ele, porque ele tem muita experiência, muita história. Então, ele foi me contando histórias da vida dele, histórias da mãe dele, histórias que ele viveu com o Dominguinhos. Então, muita história com pessoas que eu admiro, né? E aí, no meio dessa história, ele viu que... Eu estava falando para ele, falei, maestro, eu conheci muito sua mãe através das minhas irmãs. Eu tenho 3 irmãos cegos, né? E duas desses meus... Os 3, na verdade, ouviam muito Marinês. Então, eu conheci Marinês através deles. E aí eu estava falando para ele, falei assim, e aí eu fiquei apaixonado por Marinês. Ele falou assim, ô meu filho, você gostaria de gravar uma música com a minha mãe? Eu falei assim, ô maestro, eu gostaria, só que cadê ela? Ele falou assim, esse ano fazia, acho que fez 10 anos, foi isso da morte dela, se eu não me engano. Creio que sim. E aí ele falou assim, esse ano tá 15 fazendo anos, 15 anos, 15 anos, 15 anos da morte da minha mãe e estão fazendo várias homenagens. E para mim seria uma homenagem muito bonita para minha mãe se você cantasse uma música com ela nesse trabalho. Aí eu falei assim, maestro, para mim vai ser um presentaço. E aí ele pegou a voz dela, tecnologia, né? A tecnologia é para isso. Pegou a voz dela, tirou de uma música que ele tinha gravado com ela. Até me falou que foi na época que ela já estava meio debilitada, mas ela adorava cantar. Ele falou assim, Luiz, mesmo minha mãe debilitada, eu levava a mesa, a placa de som para casa dela, e ela levantava e gravava levantava da cama e gravava no quarto dela mesmo as coisas que ela queria gravar. Ela não parou de gravar um minuto, ela adorava Ah, isso. que legal. E realmente faz total sentido, né? A mulher era música, né? E aí ele tem esse falou assim, dueto, né? E essa homenagem póstuma que você fez a Marinês, através do exatamente, filho dela, do Marcos Farias. Legal. Para ficar com você, ele falou assim, E olha, ficou linda a música, ficou muito lindo mesmo. Muito E bacana. eu adorei, cara, adorei. Para mim foi uma honra, para mim foi realmente... Eu me senti honrado em estar fazendo essa música com a Marinês. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Para mim foi uma surpresa muito grande. Então vamos ouvir essa e na sequência o Paixão. Fale do Paixão que fecha o EP Casa de Ferreira. Paixão Paixão é uma música que eu tenho... É uma história muito, muito engraçada essa Paixão, porque eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Tinha acabado de terminar, tinha que sair da casa da menina que eu tinha acabado de terminar o relacionamento. E eu cheguei no posto de gasolina e eu estava eu estava feliz, apesar de triste. Eu estava feliz porque eu sabia, sabe aquilo quando você termina um relacionamento, você fala assim, olha, por mais que eu esteja sofrendo, eu sei que era a melhor, foi a melhor decisão, melhor caminho, exatamente. E aí eu sentei num posto de gasolina e fiz uma música com palavras que ela não gostava. Falando da paixão que eu sentia por ela, né, da paixão que já estava acabando, né, mas botando palavras que ela não curtia, para também aliviar aquela dor também que eu estava sentindo, sabe? Extravasar, exatamente. E aí nasceu a letra toda de Paixão, e depois eu mostrei a poesia, a letra da música, para o Matheus von Kruger, que é um parceiraço meu, e o Matheus von Kruger fez essa música comigo, é meu parceiro nessa música, é um baião arretado que fala das paixões das pessoas. Todo mundo ela passou por uma gostava de paixão na vida. arretado ou não? Arretado ela não gostava da palavra? Não, mas ela, por exemplo, ela não gostava de lagartixa, ela não gostava da palavra lagartixa. Ah, legal essa palavra. Mas aí não tinha como colocar essa palavra dentro da música. Aí eu botei paixão que se larga a tiça, porque era a única forma de se colocar algo que se parecia. Você tem problemas com alguma palavra assim que você não gosta muito? Ou gosta? Porque às vezes tem aquela coisa, né? Eu acho que a língua portuguesa tem, inclusive vocês, né, do Nordeste, eu estou falando assim com muito carinho, como já te falei, aliás, eu estou me declarando aqui, né, nessa entrevista pelo pessoal de Campina Grande, que eu curto. Tem certas expressões, né, que vocês falam, que eu acho muito legal, e acho que são sonoras, e ao mesmo tempo elas são carinhosas. Sim. Por mais que o cara fale, sou abestado, né? Alguns falam isso, por exemplo. Eu acho tão legal o cara fala, e tá falando brincando, né? O cara tá falando o seu abestado legal. É seu tonto, tonto. Seu tonto, seu abestado. Então, eu acho muito legal, entre outras, né? Mas eu tô falando só. Sim. Vamos ouvir então, depois a gente... Esse assunto é outro assunto. Vamos lá, para ficar com você, então, essa linda participação póstuma, né, da Marinês, que é mãe do Marcos Farias, o arranjador, produtor musical do disco, e a música do Petrúcio Amorim. E na sequência, a música do
do Luiz Chiari, que é Paixão, com o parceiro que você falou, que passou aqui. Matheus VK. Matheus VK, perfeito. Roda! Tudo que você me pede eu dou, pra qualquer lugar do mundo eu vou. Teu desejo é meu desejo e prazer, faço tudo pra ficar com você. Nunca vi chamego tão gostosinho, me queimando como o sol bem cedinho. Acho até que encontrei minha paz, esse amor tá dando certo demais. Pede, pede que eu dou o meu amor, o meu amor. Chora, chora que eu vou, meu amor, meu amor. Pede, pede que eu dou o meu amor, o meu amor. Chora, chora que eu vou, meu amor, meu amor. Tudo que você me pede eu dou, pra qualquer lugar do mundo eu vou. Teu desejo é meu desejo e prazer, faço tudo pra ficar com você. Nunca vi chamego tão gostosinho, me queimando como o sol bem cedinho. Acho até que encontrei minha paz, esse amor tá dando certo demais. Pede, pede que eu dou o meu amor, o meu amor. Chora, chora que eu vou, meu amor, meu amor. Pede, pede que eu dou o meu amor, o meu amor. Chora, chora que eu vou, meu amor, meu amor. Ô Marinês, minha rainha, que honra tá gravando essa canção com você. Vida longa a sua arte, a sua música. De tanto a gente se esbarrar, vai nascer aquilo que dá nós no peito, que é sem querer. De tanto e tanto desejar, vai crescer, vai brotar sol a sol e desabrochar a flor do prazer. Paixão que de tanto se espicha, rasteja por toda a parede. Paixão que não desbota a tinta, paixão que não sacia a sede, que é bicho escamoso, é lixa. Paixão que se larga atiça, perigo e fogo é a sua rede. Não dá pra se prever o embate da onda que a paixão trará. Às vezes é um disparate a força que há de liberar, partindo ao meio razões, deixando no peito rachões no dia que a paixão passar. De tanto a gente se esbarrar, vai nascer aquilo que dá nós no peito, que é sem querer. De tanto e tanto desejar, vai crescer, vai brotar sol a sol e desabrochar a flor do prazer. Paixão que de tanto se espicha, rasteja por toda a parede. Paixão que não desbota a tinta, paixão que não sacia a sede, que é bicho escamoso, é lixa. Paixão que se lagartiça, perigo e fogo é a sua rede. Não dá pra se prever o embate da onda que a paixão trará. Às vezes é um disparate
de liberar, partindo ao meio razões, deixando no peito rachões no dia que a paixão passar. Ê, paixão danada, quem viveu uma paixão sabe do que eu tô falando. Vai crescer, vai brotar sol a sol e desabrochar a flor do prazer. Paixão que de tanto se espicha, rasteja por toda a parede. Paixão que não desbota a tinta, paixão que não sacia a sede, que é bicho, escamoso é lixa. Paixão que se larga atiça, perigo e fogo é a sua rede. Não dá pra se prever o embate da onda que a paixão trará. Às vezes é um disparate a força que há de liberar, partindo ao meio razões, deixando no peito rachões no dia que a paixão passar. Laia. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Luiz Chiari, diretamente do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Ele que é de Campina Grande, chegou aos 19 anos do Rio de Janeiro. E como ele falou, que eu gostei muito dessa síntese, ele olha para o interior, para o Nordeste, e o Nordeste olha para ele, ele é urbano e ao mesmo tempo rural, de Campina Grande e do Rio de Janeiro. Tudo isso misturado é o Luiz Chiari, que ele está lançando três EPs, né? E a gente está ouvindo dois, vem aí Quando que vai sair o próximo? O próximo EP? No primeiro semestre do ano que vem. No ano que vem. Então, ano que vem você volta para tocar mais Agora a gente vai entrar no segundo EP, que chama-se Refúgio. A gente vai ouvir mais 3 músicas, né? E é o segundo EP. E ele dividiu numa trilogia. É uma trilogia mesmo? Sim. Você podia, porque podia ser. O primeiro tem 4, o segundo tem 3, e o próximo vai ter quantos? 3. Mais 3. É, aí fica um 10. álbum com 10 músicas. 10 músicas completas. É o jeito que o Luiz Chiari está lançando assim uma novidade. Ao invés de ser os singles que normalmente as pessoas lançam, está lançando em EPs, né? Depois, e vai se tornar um EP, aquela pergunta chata, vai se tornar um EP físico, um CD físico, um vinil, ou isso não está na tua perspectiva? Diga lá. Cara, qualquer coisa a gente provoca a Quarupi aqui, né? Deixa comigo. Eu sempre tenho vontade de ter físico. Eu gosto do físico, eu gosto do CD físico, gosto mesmo. Sou mesmo, sabe aquilo? Você faz um quadro de uma história, é um quadro de uma história. Então o EP físico tem isso. Eu pretendo fazer do Por Aí, né? Que eu ainda não fiz o CD físico do Por Aí, e pretendo fazer desse também. Desse, talvez, você falou uma coisa agora que eu achei interessante, talvez desse a gente fazer um vinil mesmo, desse álbum, sabe? Atenção, Quarupi, vinil do... Atenção, Rodolfo. Atenção, Alcides. O cara fica cobrando os caras no ar, né? Ele já está acostumado que eu cobro direto. Nem ligam mais, mas tem que ligar, é legal o vinil, né? O problema do vinil, como você sabe, né, Luiz, que está um pouco caro, né, no mercado. Sim. Para o consumidor final, né? E para o produtor também. Então, quando você estiver fazendo shows do disco, né? Aí é legal lançar o vinil. Ou melhor, vender o vinil, falar concretamente a questão financeira, né? Antes da gente começar a ouvir, eu queria que você falasse justamente como é que você vê essa situação, né? Porque a gente está falando de lançar ou não lançar um CD físico ou um vinil. As redes sociais têm os streamings. O artista hoje coloca o material nos streamings, né, o seu trabalho. A remuneração dos streamings é, na minha opinião, injusta, né? Sim. Se isso vai mudar, eu espero que sim, né? E como é que você vê, como é que você lida? Redes sociais, como é que você se organiza nesse ponto, né? Porque há uma transformação quase que, não digo diária, mas sempre tem uma novidade. A última vez que nós conversamos, não tinha o TikTok, por exemplo. Sim. Certo, sim, Luiz? Não tinha. Da outra vez que falamos, não certo. tinha TikTok. Agora tem já o TikTok. Daqui a pouco vai aparecer outra coisa. E tem muitas formas dos músicos se apresentar. Mas há uma concentração nas redes sociais, na internet, Sim. né? Através de redes Sim. sociais,
é uma coisa, né? Que são os streamings, não, eu digo, Instagram, Facebook e toda essa coisa, TikTok, enfim, né? E Uhum. Twitter e tal, são as coisas que existem. YouTube também, como nós estamos no YouTube. E também tem as plataformas de música, as plataformas digitais e as distribuidoras, Spotify, Deezer, etc, certo? Então, como é Uhum. que você vê isso aí? Porque hoje o artista tem que ficar muito atento nessa relação, né, entre redes sociais e streamings para Sim, divulgar o trabalho. sim. Como é que você se prepara para isso? Porque assim como você falou que o artista, o músico e o cantor tem que se preparar para a questão vocal, se preparar pela saúde e tal, também tem que fazer a gestão da obra, né? Ser gestor do próprio trabalho. Como é que Sim. você encara isso? Qual a reflexão você faz sobre isso? Então, eu falo sempre que eu sou o tipo do artista do limbo, né, porque o que acontece? Quando a minha carreira começou a surgir, eu vim todo do analógico, mas quando a minha carreira começou a surgir, eu estava lançando no digital. Então, foi uma mudança para mim que eu fiquei bem na metade, né, eu sou o eu comecei a produzir no analógico e comecei a soltar essas produções no digital. Então, eu ainda tenho algumas, eu estou falando sério, ainda tenho algumas dificuldades com me adaptar a algumas coisas, sabe? Eu ainda tenho uma dificuldade, já estou bem melhor em relação a isso. Eu lido bem com as redes sociais, por exemplo, eu faço lives e super me dou bem com isso, não tenho problema nenhum. Já está É, equipado aí com microfone, você fez um som ao exatamente, vivo para mim aqui e tudo mais, enfim. É exatamente. importante, isso Então é importante. a gente tem que se adaptar a isso. Da última vez, por exemplo, que eu falei com você, eu não tinha esse esquema. Tá vendo? A Já gente a melhorou. gente já Eu melhorou. eu de eu Então devia estar reclamando para você e você não, e aí a você gente já tá não é reclamação, é uma necessidade de vocês, né. Aí eu necessidade, vejo até o necessidade. músico assim, falei: "Mas como você ainda não tem um som legal em casa?", já que vocês usam bastante, né, tem que ter. Sim, A gente sim, mesmo para sim, fazer o programa tivemos que ter uma mesa de som aqui, um microfone, enfim, né, sim, sim. senão Então não dava. as tecnologias no geral, eu sempre vejo muito com muita positividade. Eu acho que a gente acaba alcançando mais as pessoas, a gente acaba, chegando com mais facilidade em quem a gente quer chegar. A gente acaba tirando o monopólio de grandes empresas que tinham sobre a carreira dos artistas, né. Você tem uma facilidade maior de chegar às pessoas e deixar que as pessoas digam se o seu trabalho é bom ou não, se ela gosta ou não, se ela quer comprar ou não, se é isso ou não. Então, a gente, de certa forma, nesse sentido, eu acho muito positivo. Mas tem todo outro lado também que você está falando, né? As leis ainda não são bem regidas em relação a esse universo. É, ainda somos muito mal pagos ainda. É, tem tem poucas pessoas ganhando muito com o que muita gente faz, né? Verdade. Então, isso ainda são questões. Acredito eu que o mundo já está olhando para isso e vem a cada dia, da mesma forma que você falou assim, o TikTok surgiu desde a última vez que a gente falou, pô, agora já tem o TikTok. Da mesma forma, as leis também estão assim mudando também muito rápido. Então, Mas tem que ser leis para beneficiar o que eu espero esse sim, ano, né, esse ano que sim. vem aí, que as coisas melhorem para os artistas, né, claro, que leis que beneficiem o artista, né, senão o cara fica sempre refém de tudo e sendo remunerado de forma injusta, né. Eu acho que uma coisa movimenta a outra. Eu acho que o fato dos artistas estarem tendo maior conhecimento sobre o universo digital dá a ele uma maior autonomia sobre falar e sobre cobrar seus direitos, Sim, né? boa, Então, eu acho que isso está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão se inteirando mais sobre o assunto. Eu acho que as coisas estão ficando mais dentro. Até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, alguns artistas falam assim, mas como assim? Mas para onde é que vai isso? Estava meio perdido, sem entender. Agora não, a gente está entendendo melhor. Os artistas novos que estão chegando, né, já chegam com outro chip. verdade. Os Não, artistas da molecada, nova. essa nova geração, eles já lidam isso de forma natural com isso, né, para eles é Total, normal. total, Aliás, eles total. trabalham já em função disso, quer dizer, o cara às vezes nem, por exemplo, você Não pensa existe. um disco e você está lançando 3 EPs para lançar um álbum completo.
Eles lançam o Sim. single e depois eles vão ver o que vai acontecer. Trabalham só o single e não tem a perspectiva, Ele, não, vou fazer um álbum. É diferente, né? Eles exatamente. encaram. Não, não, eles não pensam mais dessa forma. Não, Eles já estão adequados ao sistema, como o sistema funciona, como é que é mais legal. Às vezes, cara, eu converso com artistas novos e a gente vai falar sobre internet, eu fico tendo aula com eles ali, porque eles sabem muito sobre tudo, eles já têm uma ligação muito mais rápida, já sabem o que está acontecendo, qual a plataforma que liga o que levanta a audiência em tal coisa. Eles já estão muito ligados nisso, sabe? E pois já é. sabe o que é algoritmo, já sabe como é que ele funciona, já sabe essas coisas todas que Mas ao para mesmo gente. tempo eles têm que aprender, embora eles já saibam de natureza, já porque lidam com isso, Uhum. aprender o trabalho básico, né, da música, que é a produção musical, a mixagem, a Que é, um, masterização, a qualidade do som, é, os sim, instrumentos e como, enfim, isso aí é uma é coisa, que é uma, eu falo muito isso também, né? Que assim, a história que nos faz, né? A história que nos faz. A gente é sociedade por causa da história. claro. Então não tem como a gente ignorar a beleza, a riqueza da história da música brasileira, sabe? Ah, não, olha, esses caras são ultrapassados, não sei o que. O, o, o Milton fez a última sessão, né, Lindo, lá no do show dele Mineirão, agora, maravilhoso. lotado, com todo mundo emocionado, sabe, naquele show maravilhoso, porque sabe da grandeza da obra do Milton, sabe o quanto ele gerou de outras obras no Brasil afora por causa da obra dele, né? Então, essas coisas precisam serem Respeitar valorizadas. os clássicos, né? Que ele é um clássico, né? Ele é um Sim, é um clássico. clássico, é um clássico, é um clássico. Então, não é porque o novo chegou que é assim que o velho não existe. Não, o novo só Claro, chegou claro. porque a história Não, e existe. você que já tem a experiência, né, imagino que você tenha aprendido e apreendido, né, também, com o próprio Uhum, Marcos Farias, né, trabalhando com ele sim. e com toda a história que ele tem, o cabedal, o jeito de trabalhar, né, isso te dá também uma Tá experiência sendo uma aula para mim. para o próximo trabalho, você já tem uma experiência, isso que eu estou falando, né, que essa nova geração tem que ter a experiência de um cara que traz, né, um universo para você, que grande músico e tudo mais, arranjador que traz e te ajuda. Então você vai para o próximo trabalho daqui a pouco já com uma experiência muito É, maior. Isso é. aí não adianta, porque as redes sociais não ensinam. Não ensinam, não Né? ensinam. É, Aí é que tá, né? Aí é outro papo. é, mas é disso que eu tô falando, que uma coisa está linkada à outra. O cara é um Exato, grande produtor porque produziu grandes artistas, e é dessa galera que ele traz toda essa bagagem claro. que funciona, que você sabe que da qualidade musical, que sabe o que que ele vai entregar, sabe a qualidade que ele vai entregar. Pois Então, é. eu tô tendo uma aula com o maestro, cara, uma aula com o Marcos. E você E já tá vai sair sendo diferente para o próximo projeto seu, que você é, já vai ganhar sim, essa experiência toda, né? Eu é estou isso, falando, é porque isso. eu tô falando da comparação das novas gerações que sabem, dominam a tecnologia, mas precisam dominar também a história da música brasileira e Exatamente. esse background. Eles precisam Exatamente. aprender, né? Exatamente. E o cara que É, dominar isso também, aí tá, realmente vai para frente, né? é, Não lança só um disco, lança vários, né? é. Eu tô vendo amigos de amigos meus, filhos de amigos meus, né? Ouvindo Hum, uma música chamada Quem Tem um Amigo Tem Tudo, que é do Emicida, uma participação do Emicida com o Zeca Pagodinho. E eu adoro isso. Por quê? Porque é uma molecada curtindo uma música e você ouve a música, você vê riqueza poética, riqueza harmônica, riqueza melódica numa música que eles estão curtindo. E eu, e eu acho que a nossa música ela tem qualidade para ser nesse lugar, sabe? tem, É, E, nossa. e, e só vai deixar esse lugar se a gente esquecer a história. E é Pois o que a é. gente não pode esquecer, É que né? o Paulinho da Viola fala, né? Que fez agora 80, né? Tem que olhar o passado e perspectiva para o futuro também, né? Em É isso outras aí, é palavras, isso ele aí. fala isso, do presente para o Sim. futuro, sem olhar o passado e é isso que é. Perfeito. Vamos ouvir mais duas? A Caju e Faz Balancer Meu Coração, que você fez durante aí o Sim, processo do disco. sim. Fale aí um pouquinho dessas duas. Acaju é uma música, ela é meio cinematográfica, né? Ela conta uma história, uma história de um amanhecer bacana e ela foi uma música que eu fiz há muito tempo atrás e ela não era um shot, ela era uma outra coisa, mas quando eu mostrei para o maestro, entre as músicas todas que eu estava mostrando, ele falou assim,
Chiari, essa música aqui dá um shot lindo, vamos fazer essa música aqui num shot? E eu adorei, porque ela ficou com uma roupagem bacana, ela não deixou a característica que ela tinha, né? Ela manteve a característica que ela tinha, mas ela trouxe essa novidade para mim, que eu nunca imaginei ela como shot, e ela vestiu o shot, ou o shot vestiu muito bem ela, e ela ficou linda, eu adorei a forma como a gente fez ela. É uma música simples, é uma música com poucas frases, mas é uma música que conta uma história bonita. Eu gosto muito dela. Do Acaju. E o Faz Balancê no Meu Coração? Faz Balancê é uma música que eu fiz com meu parceiro, desde o CD, desde o álbum De Dentro, que é o meu segundo álbum, o Vitor Quintães é que faz as capas, né? E ele é um baita de um artista plástico maravilhoso, o cara é um designer maravilhoso, o cara fez capas para mim, inclusive a capa de Casa de Ferreira, tava, vez por outra, tá concorrendo a prêmio de capa mais bonita, né? Aí, em concursos de capa Brasil afora, né? Eu fico muito feliz, porque ele tem essa perspicácia, esse jeito de olhar com profundidade para as coisas. Ele sempre consegue olhar para a arte dele olhando para a música, sabe? Sem deixar a música de lado. Então, acaba que a Casa de Ferreira, por exemplo, se você olhar a capa dela, é uma capa de uma casa do interior nordestino. Se for no interior nordestino, você vai olhar aquilo ali e você vai assim, cara, isso é clássico de uma casa do interior do Nordeste. Essa aqui, né? Essa aqui? Não, essa é a parte de dentro já da casa. Essa é do refúgio, casa. não tem a casa. Não, é a mesma casa, só que é a parte de dentro. Estou mostrando aqui pelo YouTube pro pessoal, mas eu não tenho aqui a capa ainda. Mas a gente vamos no YouTube e achamos a capa. Casa de Ferreira. Então, e ele vem fazendo essas capas todas, é um grande artista, e ele é um grande artista, não dá para botar outro nome, porque ele toca violão muito bem, ele canta muito bem e ele compõe muito bem. Então, só que eu não sabia que ele compunha muito bem. E aí ele vem e me traz a letra de Faz Balancê Meu Coração, e a letra, e o princípio da letra, né, do Faz Balancê Meu Coração, e um pouco da música. E aí eu falei assim, caramba, cara, eu não sabia que você era compositor, ô Vitor. Ele, não, cara, eu componho algumas coisinhas, não sei o que lá. E aí ele me deu essa música com uma letra que ia para um outro lugar, e falou assim, vamos ser parceiro nessa música? Eu gostei dessa música, quero botar ela. Ele falou, vamos embora. E aí a gente fez junto essa música, que Faz Balancê Meu Coração, que é um rastapé galopado, né? Ela tem... Opa, bem definido. Rastapé galopado. É o galope e o rastapé ao mesmo tempo. E o rastapé ao mesmo tempo. Isso aí. Vamos ouvir então, Acaju e Faz Balancê Meu Coração. Roda. Tunico tá aí já, roda. Tunico tá aqui. Que bom deitar com teu sorriso e acordar em paz, e ver que as cores dizem mais que antes, muito antes do querer. Meus olhos nem sonhavam conhecer a mão que entrelaçada em minha mão faria do passado uma fração, inteiro entregar meu horizonte, as pernas não saberem para onde. A vida feito um filme, nosso encontro acontecer. Que bom deitar com teu sorriso e acordar em paz, e ver que as cores dizem mais que antes, muito antes do querer. Meus olhos nem sonhavam conhecer a mão que entrelaçada em minha mão faria do passado uma fração, inteiro entregar meu horizonte, as pernas não saberem para onde. A vida feita um filme, nosso encontro acontecer.
sonhar com teu sorriso e acordar em paz, e ver que as cores dizem mais que antes, muito antes do querer. Meus olhos nem sonhavam conhecer a mão que entrelaçada em minha mão faria do passado uma fração inteiro, entregar meu horizonte, as pernas não saberem para onde. A vida é feita um filme, nosso encontro acontecer. A vida é feita um filme, nosso encontro acontecer. A vida é feita um filme, nosso encontro acontecer. Sai e vem pra rua, no céu estrelas fazem canção, na noite elas vão dançando e a lua vem celebrar o São João. Na noite elas vão dançando e a lua vem celebrar o São João. Ver o vestido da moça rodando no salão, pra Lavantu, pra Narrie, saudação faz balancer meu coração. Pra Lavantu, pra Narrie, saudação faz balancer meu coração. Abro a janela pra ver a grande roda lá no céu se formar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Sai e vem pra rua, no céu estrelas fazem canção, na noite elas vão dançando e a lua vem celebrar o São João. Na noite elas vão dançando e a lua vem celebrar o São João. Ver o vestido da moça rodando no salão, pra Lavantu, pra Narrie, saudação faz balancer meu coração. Pra Lavantu, pra Narrie, saudação faz balancer meu coração. Abro a janela pra ver a grande roda lá no céu se formar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Abro a janela pra ver a grande roda lá no céu se formar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Ó Santa Luz, não se permita sanger pra essa noite não acabar. Estamos de volta com o Luiz Chiari na reta final. A gente vai ouvir a última canção, Refúgio, do EP Refúgio. E antes de ouvir a canção, é hora de você dar o serviço. Então, você falou das redes sociais, que você ainda está aprendendo e tal, mas é hora de você falar como é que a gente entra em contato com você. Primeiro, todos os seus discos já estão todos nas plataformas, todos, o trabalho Sim. seu.
Você quer lá o Luiz Chiari, só escrever Luiz Chiari com S, Luiz com S. Luiz com S e o Chiari com K, certo? Escreve lá e acha. Está tudo lá. Quantos trabalhos já estão nas plataformas? Esse está sendo o quarto trabalho já, quarto né? álbum. A gente lançou o quarto álbum. O primeiro foi o 3, o segundo é o De Dentro, o terceiro é o Por Aí, que eu lancei na pandemia, e esse agora que eu estou lançando é o meu quarto trabalho. É o quarto álbum em 3 partes. Perfeitamente. É a segunda parte das 3. Isso aí. E aí depois, já tem previsão de shows para o ano que vem? Qual que é a perspectiva? Então, a gente está fazendo um show amanhã do Por Aí, Sim. que vai ser o início da turnê do Por Aí, que nós vamos andar com essa turnê para o ano que vem. E aí, ano que vem, a gente pretende lançar o álbum regional, que a gente está agora no segundo EP dessa trilogia, para a gente começar a rodar com esse show. Mas ano que vem a gente vai rodar com o show do Por Aí, que é aquilo que a gente tinha falado. Por Aí, né? e põe Casa de Ferreira, Refúgio e o outro EP junto. Exatamente. Então, ano que vem a gente tem alguns shows, inclusive shows. Eu acabei de fazer um show agora, em homenagem a Dominguinhos, que é um cara que eu admiro a obra dele, assim, cara com umas músicas maravilhosas. E eu fiz um trabalho agora e a gente também vai começar a rodar também com esse show, que é um show em tributo a Dominguinhos, que é maravilhoso. Então a gente vai se encontrar aqui em São Paulo quando que você vem? Estou contando toda a história. Dia 8. Dia 8 de dezembro você vai. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu tô aí. Você tá aqui. Legal. E então vamos quem quiser me encontrar nas redes sociais é isso aí. @Luiz Chiari, Luiz com S, Chiari, K-I-A-R-I. É só me procurar nas redes sociais, vocês vão me encontrar lá. Tá tudo lá. Eu tô aprendendo, gente, mas eu tô sempre lá, tá? E você responde qualquer questão e manda bala. Você qualquer bate questão, o papo. Deixa aí. Tá certo. Então tá, vamos ouvir então Refúgio, né? Que é a última canção. Fale um pouquinho de Refúgio para a gente finalizar aqui a apresentação dos 2 EPs. Vem o terceiro no ano que vem, e aí completa o quarto álbum na sua carreira solo. Isso. O Refúgio, que dá nome ao EP, né? É a única música desse EP que é de como eu te falei no começo, né? Eu venho querendo gravar artistas consagrados, compositores consagrados que eu amo, né? Por exemplo, Petrúcio Amorim, que eu gravei com o Marinês, o Nando Cordel, que eu gravei a música É Só Você Querer, e no outro também gravei o Túlio Borges, que é um compositor novo, da nova geração, e nesse eu venho trazendo Refúgio, que é do Hugo César e do Lucas Barreto, que são 2 campinenses, são da minha cidade, lá de Campina Grande. São 2 compositores maravilhosos, e eu conheci o trabalho deles através de outros amigos meus que falam: você precisa conhecer o Hugo, você precisa conhecer o Hugo César, precisa conhecer o Lucas Barreto. E acabei conhecendo, comecei a compor com o Lucas Barreto, mas nesse CD a gente trouxe uma música que não é uma parceria nossa, mas uma parceria dele com o Lucas, né? Do Hugo com o Lucas. Que é Refúgio, que é uma Casa de Ferreira 2. É a parte de dentro da Casa de Ferreira, né? É o refúgio da família. É o refúgio. Minha família é uma família muito unida, muito... Minha mãe e meu pai são pessoas que acolhem todos como filhos. Então, eu entendo desse refúgio, desse colo de família, sabe? E essa música, ela representa muito esse colo de família que eu tenho nos meus pais, e ela está nesse CD. Como eu te falei, cantei e vesti a roupa como se fosse minha, porque realmente eu me sinto parte dessa história. Legal, Luiz. Quero agradecer a tua participação, te esperando aqui em São Paulo, né? E também curtindo aí esse disco, o próximo EP que você vai lançar, e juntar tudo, né? O disco anterior, esse disco que você está lançando. Maravilha. Fazer um showzaço aqui em São Paulo, a gente está te aguardando aqui com muito carinho, tá bom? Vai ser um maior prazer, meu amigo. Obrigado pelo convite, adorei, como sempre. Aquele abraço, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Aquele abraço. Valeu. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A casa de onde eu vim, o quarto em que dormi, o colo para o qual eu sei que posso regressar, a mão que me abriu os olhos, tem os pés no chão,
A mãe da minha mãe esteve aqui no mesmo lugar. O ninho que concede asas jamais cairá. Preste atenção. Refúgio para ser refúgio, ensina a voar. É tudo que tenho e toco, por quem por todas as noites peço, agradeço, comemoro e canto para não ter fim, que nunca vai embora, não. Escuta o meu pedido, porque o amor é lá, o amor é simples, o amor é isso. Concede asas, jamais cairá. Preste atenção. Refúgio para ser refúgio, ensina a voar. É tudo que tenho e toco, por quem por todas as noites peço, agradeço,